agora a gente vai entrar um pouquinho na sua intimidade, porque a gente vai ficar conversando sobre a profissional e sobre a pessoa, que todo mundo que vem aqui, dona Fátima, aqui como nossos convidados, sempre comenta que não tem como você tirar o pessoal do profissional, até porque, primeiro, você é um ser humano, Sim. né? Eu tive uma convidada aqui que ela até falou sobre a importância, como é difícil você ser um ser humano, né? Humano no sentido de realmente olhar para o próximo com empatia, né? De ter esse coração generoso, de estar aqui para servir. E ela tem a frase dela, que é a cara dela, que quem não serve para viver, não, para servir, Isso. não serve para viver. Quem não serve para servir, não serve para viver. É a cara dela essa frase, gente. Isso é meu mesmo, eu falo isso muito. Eu tento viver isso. Agora me conta um pouco, voltando lá atrás, Fátima Souza, conquistando já ali algumas coisas, né, a cunho profissional, e a Fátima Souza mulher. Fátima Souza mãe, me conta um pouquinho, você tem gêmeos, gente, ser mãe de gêmeos já ser mãe é um prêmio, ser mãe de gêmeos é double prêmio. Me conta um pouquinho como foi saber que eram dois, como é que é o teu relacionamento com eles, me conta um pouquinho da Fátima Souza mãe. Essa Fátima Souza, fora da Beleza e Companhia, essa mulher é uma mulher altamente reservada. Eu sou muito reservada, eu me divulgo assim muito pouco, eu vou a uma viagem e tudo. Sempre fui muito reservada. Uhum. Não aparenta, mas assim, eu sou tímida. Com essas coisas eu sou tímida. Eu não sou tímida para dar uma entrevista, para, fazer uma consulta. Não, mas essa Fátima Souza, ela é muito reservada. Mas assim, eu fui mãe aos 34 anos, né? E, assim, enfim, eu não tive um casamento muito bom, tá? E aí eu criei meus filhos só, na verdade, só. Sim. Eu não digo que fui pai e mãe, porque a gente não consegue ser pai e mãe. Verdade. O lugar do pai é o lugar do pai, o lugar da mãe é o da mãe, a constelação já fala isso. E por mais que o pai, infelizmente, mas assim, eu nunca joguei contra de forma nenhuma, porque meus filhos têm um pai. Se não tivesse um pai, eles não estariam aqui. Sim. Então, gratidão ao pai dos meus filhos, né? Por isso eu tenho meus filhos. Eu tenho gêmeos. E assim, claro que toda mãe diz que os filhos são maravilhosos, mas eu tenho muito orgulho, porque eu costumo falar, eu tenho 2 cidadãos, graças a Deus. E digo mais, a gente educa pelo exemplo. Então, quem está nos assistindo agora, que está numa fase de filho adolescente, que está meio rebelde, tenha paciência com seus filhos, dê muito amor, converse muito, eu acredito, essa fase passa. E faça pelo exemplo, porque você não consegue educar se não for pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? Exatamente. Olha, assim, uma vez, eu não sei, mas eu vou falar rapidinho, teve uma circunstância aí que o meu filho se decepcionou com alguma coisa, aí ele disse que na roda falou assim, minha mãe nunca faria isso. Minha mãe nunca faria isso. Olha o exemplo. Porque eu costumo falar assim, eu sou filha de um homem que ele falava que a palavra dele valia mais do que um pedaço de papel assinado. Assim, palavra, caráter, né, empatia, disciplina, honrar. E honrar pai e mãe acima de tudo. Então, assim, esses 2 meninos são maravilhosos, maravilhosos. Eu tenho uma relação muito, muito boa com eles. Eu os amo e eles também. Assim, existe um respeito muito grande entre mãe e filhos. E eles ainda hoje moram comigo. E, assim, como eu falei, nós temos uma relação muito boa. Depois de muito, muito tempo, eu fiquei muito tempo só. Tive um relacionamento depois de 10 anos. Também uma criatura maravilhosa. Infelizmente, ele já se foi. Hoje eu tenho um companheiro que nós já estamos há quase 10 anos juntos, que, por incrível que pareça, eu conheci, meus filhos já tinham 20 anos e ele se tornou um pai dos meus filhos. Que coisa boa. Ele é fantástico, ele é acima da média com os meninos. Os meninos, de repente, tiveram um pai de verdade. Nossa. Assim, olha, ele é tão incrível. Que maravilha. Raquel Edmilson é tão incrível, tipo assim, se o menino sentir mal, alguma coisa à noite, tiver que levar no hospital, ele leva. Se furar um pneu do carro do menino, alguma coisa assim, eles ligam, disse assim, o Edmilson vai. É incrível. E você vê, né, as coisas de Deus. Os meninos já tinham 20 anos quando a gente encontrou o Edmilson. Olha que coisa linda. Agora a senhora disse uma coisa importante. O pai, né, dos meninos não foi, né, ali, mas realmente não tem como tirar o lugar do pai, porque realmente não existe mãe, né, que é mãe com pai. Existe a mãe, existe o pai e cada um na sua função. Isso. Mas é como você falou. Existe essa coisa de quando você tá com esse coração de dar o exemplo, né, de ensinar, a vida tá aí, gente, tá vendo? Pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, os meninos já com 20 anos, e aí Deus lhe presenteou com um companheiro em que também
faz essa função aí. Não é o biológico, mas eles sentem nessa representação. E me diz, gêmeos, eles são gêmeos idênticos, mas qual a diferença assim de um do outro? Quem é o mais extrovertido, quem é o mais reservado? Conta um pouquinho. Ela realmente é muito reservada, gente, Dona Fátima. Mas eu vejo os meninos também, às vezes, lá no salão, sempre muito impecáveis, muito bem arrumados, super educados. Eles Bom são dia, educados boa mesmo. tarde, boa noite. Tudo bem, tá? Sempre assim, muito educados. Mas me conta um pouquinho, quem é mais reservado, quem é um pouco mais assim, mais acelerado? São idênticos, mas tem diferenças assim de caráter um pouquinho? Por falar em educada, a gente educa e em casa a gente pensa assim, será? Mas as pessoas todas que me encontram, Fátima, teus filhos são muito educados. E eles têm amizade, Raquel, de infância. Isso é muito bom. Eles são os meninos assim que eles não têm vício, nada. Agora são diferentes. Apesar de ser gêmeos, univitelino, mesma placenta, são ultra parecidos, mas têm personalidades diferentes. O Danilo é mais introvertido, o Danilo é mais ele, assim. O Danilo é mais como se fosse eu não aparento, mas eu sou muito mais introvertida. Sim. O Pedro é brincalhão, tira sarro, não sei o quê. Então, eles são diferentes, mas eles são muito amigos. É interessante, Raquel, como o univitelino, o gêmeo univitelino, eles são de uma ligação. Quando eles eram criança, que os dois brigavam, que eu botava um de castigo, o outro ficava contra mim. Olha. Porque era incrível, eles são assim, muito, muito amigos. Mas são diferentes. Agora, assim, ter gêmeos, você imagina, quem tem filho pode imaginar, você tem um filho. Eu tenho um. A trabalheira, né, que dá quando é criança, agora você imagina, eu com gêmeos, tá? Só... Com 5 anos, meus filhos tinham 5 anos, minha irmã, que era meus pais e minha irmã, assim, morreu. Sim. Eu tendo que estudar, eu lembro, assim, quantas vezes eu estava em congresso em São Paulo, e eu saía no meio da palestra, a secretária dizendo que ia embora, e eu não tinha com quem deixar meus filhos. Raquel, Deus. Foi pauleira, não foi brinquedo, não, né? Verdade. Mas aí tinha a mãe da Auricélia, a Dona Maria, que eu amo de paixão, trabalhou comigo 32 anos, que nessa hora ela largava a Beleza Companhia, era a nossa copeira, e ia cuidar dos meus filhos lá em casa. E aí a gente trocou, porque eu formei a filha dela, a Auricélia, eu formei a Auricélia. A Auricélia está comigo aí há não sei quantos anos. Enfim, tudo na vida é uma troca, né? É verdade. É isso mesmo. Então, eles têm essa diferença aí, né, de personalidade. Sim. E me conta um pouco também, se a senhora fosse, se a gente pudesse eleger aqui dois momentos marcantes na sua vida como mãe, com os meninos, até hoje. Né? O que você poderia falar? Não sei, de quando criança, de quando adolescentes, é uma viagem, um momento em família, alguma coisa que envolva também o salão, enfim, não sei. Quais seriam esses momentos? Raquel, teve um momento que me marcou muito, 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 que eu costumo falar assim, nós já fomos várias viagens juntos, enfim, mas teve uma que eu fui só eu e eles dois. Nós fomos passar o Réveillon em Buenos Aires, tá? E é uma experiência, assim, foi uma experiência ímpar, porque nós atrasou o nosso translado, e aí quando nós chegamos no hotel, já estava dando meia-noite, nós estávamos hiper cansados, fomos para o mesmo quarto, claro, os três no mesmo apartamento, e quando deu meia-noite, eu só, feliz ano novo, meu filho, tarará, e nós passamos 8 dias em Buenos Aires, juntos, fazendo todos os programas, dormindo junto, acordando junto, e aí um dia foi tão interessante, Raquel, essa viagem nossa. Nós fizemos vários programas e eu estava com os dois e atravessei a rua, eles ficaram, eles não me acompanharam. Quando eu virei, que olhei, eu vi aqueles 2 meninos iguais. Foi a primeira vez assim, eu disse, meu Deus, esses meninos são iguais. Caiu a ficha, assim. A ficha saíram de mim, assim, iguais? Iguais. Mas foi uma viagem, assim, sensacional. Sabe aquela viagem? Eles não tinham 18 anos ainda, eles tinham 17 anos na época. Foi um momento, assim, ímpar. E agora, outro momento assim que a gente vive uma felicidade muito grande, porque assim, o Danilo, ele fez fisioterapia, terminou a fisioterapia, mas não se encontrou. Na verdade, o Danilo queria fazer medicina, né? E hoje o Danilo faz medicina, e foi uma alegria muito grande, tanto minha, do irmão, né? Porque... E o Pedro fez 1 ano de
administração, 1 ano e meio de odonto. Imagine, quando ele largou odonto, ele não teve coragem de me dizer, porque já tinha largado a administração, e eu soube por acaso. Mamãe, eu quero fazer direito. Eu disse, meu filho, mas você vai fazer direito. Você não quer fazer direito? Vai fazer direito. Ele ama. Né? E passou no OAB, inclusive, foi super bem. A nota máxima era 5 na peça, ele fez direito constitucional, tirou 4,8, ele quase fecha a peça. Foi super bem, super bem, super bem. E agora ele estuda, porque qualquer hora meu filho vai passar num concurso com fé em Deus. Então a gente vive esse momento assim, muito de harmonia, um ajudando o outro, ele ajuda o irmão, enfim, muito bacana.